Olá, alunos da Igreja Embaixada, pessoal da turma da Escola Teológica de Itapema, daqui de Balneário Camboriú, alunos do CTM, tudo bem com vocês? É um prazer iniciar esse tema, o fim dos tempos. Vamos estudar ele durante algumas semanas, 5 ou 6 provavelmente, e é alegria minha, poder receber cada um de vocês aqui, nessa timeline, essa plataforma de vídeos, para a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento, trocar informações, questionamentos, ainda que de uma forma um pouco limitada por causa da questão da pandemia, não podemos estar em sala de aula presencialmente, mas eu gostaria que até o fim desse módulo aí, todos nós já possamos retornar às salas de aulas. Amém? Esse material ele foi baseado num livro que eu escrevi há cerca de 5 anos atrás, que é um material que eu buscava respostas para muitas perguntas, muitos questionamentos, mas eu não encontrava essas respostas na igreja, do que era ministrado no dia a dia. Então eu pesquisei, fiz uma monografia de faculdade de teologia, e a partir dessa monografia eu consegui escrever um livro, uma ficção. Então se você tiver um interesse, procure o seu professor, me mande um WhatsApp, vou deixar o meu contato depois. Mas é um livro que ele trata a respeito, desde os sinais dos tempos, é a matéria que vamos estudar hoje, os sinais. Ele fala a respeito do arrebatamento da igreja, o reino milenar, a eternidade. Então são assuntos que nós vamos aprender aí durante todas essas semanas, 5 ou 6 aí, conforme o tema for se desenvolvendo, ok? Você pode fazer perguntas ali nos vídeos, tá? Deixe seus comentários nos vídeos. E aí na próxima aula eu já leio esses comentários e as perguntas relevantes ao tema eu respondo na próxima aula. Tá bom? Então a gente vai hoje começar com o tema sinais. Os sinais dos tempos, o princípio das dores. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Esse material aqui eu vou enviar para vocês, tá bom? Via WhatsApp, provavelmente. Se eu não enviar, o professor da sua turma vai enviar para você junto com o link do vídeo, tá bom? Então a gente vai aprender. Primeiro vídeo, nós vamos aprender sobre os sinais. Primeiro sinal, segundo, até o 5º sinal. Depois, na próxima aula, vamos estudar a tribulação. Período de 7 anos de tribulação na Terra, que, de acordo com o nosso entendimento teológico, ele ocorre em paralelo ao arrebatamento da igreja. 7 anos de tribulação na Terra e 7 anos estaremos com Cristo nos céus. Depois nós vamos aprender a respeito da grande tribulação, que é o período de julgamento de Deus sobre a Terra, onde o anticristo entrará aqui nesse período, para implantar seu governo, o seu governo ditatorial, maligno, impositivo, e Deus ele vem trazendo aqui os julgamentos sobre a terra, os 7 selos, as trombetas e as 7 taças. Em seguida nós vamos aprender sobre a volta de Jesus, justamente para destruir o governo do anticristo e implantar o seu reino milenar sobre a terra. Também vamos falar um pouquinho a respeito de juízo final e eternidade, tá bom? O último vídeo aqui nós vamos tratar de juízo final e eternidade. Então a primeira parte nós vamos falar sobre o princípio das dores, os sinais do fim dos tempos. A palavra de Deus ela está baseada
né, o tema dos sinais da volta de Cristo, ele está espalhado ali por toda a Bíblia. Ele está mais explícito no Novo Testamento, mas ele está condensado, né, ele está sendo objetivo em duas passagens específicas. Uma escrita na carta de 2 Tessalonicenses, pelo apóstolo Paulo, e outra parte nos evangelhos, que é uma direção do próprio Jesus Cristo lá aos seus discípulos e, consequentemente, aos cristãos sobre a terra. Olha só, acompanhe comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 8. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. Nós, irmãos, oramos pela vinda de Cristo e pela nossa reunião com Ele, para que nós possamos nos encontrar com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então, o apóstolo Paulo escreveu isso há mais de 2 anos, dizendo para as pessoas: não se atribulem, como se o dia já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, certo? Que ninguém te engane a respeito sobre isso, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, para que venha o fim dos tempos. Primeiro é preciso vir a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé, o abandono, né, das coisas de Deus, a incredulidade dos povos, das nações. Eu sei que a gente prega, né? Prega-se muito por aí a respeito de avivamento, e esperamos um avivamento, mas a Bíblia diz que antes da volta de Cristo haverá um tempo de apostasia, de esfriamento espiritual. Eu particularmente creio nisso. Eu creio que aqueles que Cristo, né, escolheu para a salvação, eles serão salvos. Com avivamento, com tribulação, com despertar, né, individual, eu não sei. Mas é certo, é bíblico que durante, né, o tempo do fim, a humanidade se esfriará ou se desinteressará a respeito das coisas da fé verdadeira, ok? E se manifeste se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando houver um período de grande apostasia, se manifestará o anticristo. Jesus, ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, por acaso encontrará fé sobre a terra? Jesus está dizendo: olha, quando eu voltar, provavelmente a fé que eu encontrarei será escassa. Será um período de esfriamento. Então é por isso que a palavra diz: não vos engane. Sabe, não crie expectativas de que o mundo inteiro se converterá e viveremos uma eterna celebração. Isso não é para esse tempo. Talvez esse avivamento que esperamos, ele não seja para agora, e sim para o reino milenar. Nós já vamos entender sobre isso nas próximas aulas. E esse filho da perdição, esse tempo de apostasia, né, ele é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Hoje nós estamos vivendo esse tempo de ataque à fé, de ataque às religiões. Você pode ligar os jornais, as revistas, na internet, até no próprio Brasil a gente tem percebido isso, um ataque maciço àqueles que professam algum tipo de fé. Isso por parte da mídia, por parte dos intelectuais, por parte dos acontecimentos, né? Essas aulas, principalmente presenciais, elas são muito dinâmicas porque nós tratamos os assuntos decorrentes. Talvez você esteja vendo esse vídeo aí já
né? 1 ou 2 anos depois da sua gravação, mas essas semanas a gente viu ali o caso de uma criança que foi estuprada e estava gerando um bebê, mas tinha risco porque era uma criança gerando outra criança, então a chance de dar uma tragédia é muito grande. E aí grupos religiosos pagaram um mico, né, diante da nação, né, no hospital e fazendo baderna, tentando impedir algo que a lei aprova. Não estou entrando aqui no mérito do aborto, se pode ou não, em quais casos, isso é questão de lei. E aí essas são atitudes como essa que vão denegrindo, né, a personalidade da pessoa de fé, né, no nosso caso, no Brasil. Tivemos o caso aí da pastora Flor de Lis, né, muito aclamada por muito tempo, e provou-se aí ser uma pessoa, né, uma profetisa do inferno, né? Rodou várias igrejas, várias nações, dizendo ser de Deus, mas na verdade era uma entidade maligna que atuava aí, né, no meio cristão. Então é isso que o apóstolo está dizendo, que ninguém vos engane. Se você se vincula ao que está escrito na palavra de Deus, dificilmente você se engana. Aqui, né, dizem, virá o avivamento. A palavra está dizendo, virá a apostasia. Vai ser hoje, né, a vinda de Cristo? O apóstolo está dizendo, não, provavelmente não será por agora, precisa acontecer muita coisa. Então essa oposição, né, de que haverá um levante contra tudo que se chama Deus ou se adora, e o próprio anticristo, ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então será erguido um templo religioso, não do Edir Macedo, né? Espero que não. É só um protótipo. Mas o anticristo, ele vai se assentar num lugar e ele vai se dizer Deus, ele vai exigir a adoração, e tudo que vier, né, estiver vinculado ao Deus Altíssimo, a Jesus Cristo, será abominado, será perseguido. E aí a importância de nós já termos sido arrebatados, porque se não tivermos, seremos perseguidos e mortos. Não vos lembrais dessas coisas que eu dizia para vocês quando eu estava convosco? Então Paulo está dizendo assim, lembra nas nossas aulas que eu dizia essas coisas para vocês? Gostaria eu de ter participado dessas aulas, mas bem-aventurado aqueles alunos que passaram por esse ensinamento. Então o apóstolo Paulo, ele continua aqui. Vós sabeis agora o que o detém. Vocês sabem aquele que detém a vinda do anticristo, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. O anticristo será manifestado em um tempo específico, mas ainda há alguém ou algo que o detém. Porque o ministério da injustiça já opera. Opera desde quando? Desde Adão e Eva no paraíso, Satanás entrou para trazer queda à humanidade e tomar para si o domínio sobre a terra, certo? E ele vem estipulando, estimulando, promovendo o seu plano maligno desde o princípio da humanidade. Somente há um que agora o retém, só tem um que impede o anticristo de vir, até que do meio seja tirado. Então, quando este que detém o anticristo for tirado da terra, do nosso meio, o anticristo virá para se manifestar, né, para manifestar o seu plano religioso, político, social, governamental, financeiro, e então será revelado o iníquo. Quando aquele que detém o anticristo for tirado, ele será revelado e o Senhor Jesus o desfará pelo assopro da sua boca. O anticristo virá, isso aqui já está bem resumidinho. Os sinais serão desse jeito, o anticristo virá, ele vai querer parecer ser Deus, ele vai perseguir tudo aquilo que é de Deus, né? Ele está sendo impedido hoje por uma força,
ou por algo. Quando esse algo for tirado, ele virá, e quando ele vier, em pouco tempo, Jesus Cristo o destruirá pelo poder da sua boca, pelo poder da sua palavra, com o sopro, com o sopro da sua justiça, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então Jesus, quando voltar, vai aniquilar o anticristo e o seu governo. O apóstolo Paulo ele traz esse entendimento a respeito do fim dos tempos de forma resumida, mas muito ampla. Ele traz um contexto da Terra. A Terra estará entrando em apostasia, o que é diferente de avivamento. Ela estará receptiva, então se ela está esfriando na fé verdadeira, tudo que for enganoso será bem recebido. Ok? Provavelmente a igreja vai ser arrebatada nesse tempo, e então o anticristo ele vai lhe ser permitido implantar o seu governo. Mas Jesus, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ele traz aqui um entendimento a respeito do fim. Eu peguei por base aqui Mateus 24, que diz assim: estando assentado Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos, dizendo: Jesus, conta só para nós, em particular, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntaram: conta aqui só para a gente, não precisa espalhar. E Jesus disse, respondendo, disse-lhes, Jesus vai ter dito: gente, eu vou dizer para vocês, mas também vou dizer para o mundo inteiro, isso aqui vai estar registrado nas Escrituras. Primeira coisa, ninguém vos engane. O apóstolo Paulo fala isso lá na frente. Ninguém vos engane a respeito dessas coisas. Se o que você aprende a respeito de fim, a respeito do que é Deus, a respeito do que é fé, e for divergente da palavra de Deus, você está sendo enganado. Então Jesus dá um alerta: ninguém vos engane. Ninguém. Certo? E aí depois ele diz: tá certo? Ninguém vai enganar, então eu vou continuar. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Um sinal, muito falso profeta, muita gente dizendo ser Deus, muita gente dizendo ser o Salvador, muitas falsas religiões, que trazem os seus enganos, que trazem ali as suas redenções. Não quero expor isso num vídeo público, mas existem denominações cristãs aí que tem uma mulher como cabeça, como uma redentora, como uma mediadora. Isso está errado, está fazendo o papel de Cristo. Tem religiões que tomam ali profetas, como entidades santificadas e matam por isso. E não pode fazer uma caricatura do profeta porque isso é heresia. Então tem falso Cristo de todo tipo por aí. Tudo aquilo, que é vendido como algo que traz salvação e redenção à pessoa e não é Cristo, ele é um falso Cristo, ele é um falso Messias. Hoje a comunidade literária, filmes, até a própria música, elas vendem muito isso. Tem muita obra, Não sei se você já leu o filme Código da Vinci. Essa semana eu li um livro, uma bobagem só, fala a respeito da tumba da família de Jesus, que dá a entender que Jesus casou com a Maria Madalena e teve filho, e ele não foi ressurreto porque encontraram a caixa dos seus ossos. Então, o engano ele vem perseverando no nosso meio de forma muito forte. Por isso que o apóstolo diz, que haverá apostasia. O engano é tão forte que as pessoas se apostatarão, se afastarão da fé. Essas pessoas dirão: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Eu vou passar na sequência desse vídeo alguns slides
autoexplicativos que vocês vão perceber desde a história, né, da humanidade até os dias de hoje, o índice de guerras, de violência, de fome, de doenças, para que vocês possam enxergar em gráficos, né, estatísticos, oficiais, científicos, a veracidade dessas profecias. Guerras e rumores de guerras. Guerra sempre existiu. O último século mesmo teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e outras guerras mais, mas nós estamos sempre esperando a Terceira Guerra Mundial. A gente sempre está esperando os Estados Unidos entrar em conflito com o Irã, com a Coreia do Norte, Israel ser atacado, porque quando vier uma próxima guerra, e eu pessoalmente acredito, vou falar sobre isso numa aula mais para frente, sobre a vinda do anticristo, que o contexto da vinda do anticristo ela vai se dar ali num período de pré-guerra ou início de guerra. E nós vamos entender isso pela quantidade de mortos que a Bíblia relata que vai haver. Mas a gente pensa assim, né, mas será que vai ter uma guerra mesmo? Olha só, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Que tenha guerras e mais guerras, e rumores de guerras. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Você sabia que hoje, dia 28 de agosto de 2020, 1 bilhão de pessoas vão para a cama com fome? 1 bilhão de pessoas, elas não comem o suficiente para serem consideradas nutridas. Eu vou colocar esses dados para vocês no finalzinho da aula, mas talvez você pense, né? Estou vivendo avivamento, está tudo muito bom, como todo dia, mas um pouco mais de 10% da população, talvez 11%, 12% da população mundial não come o suficiente. Uma boa parte dessa porcentagem passa fome todos os dias. Isso é algo que vem aumentando exponencialmente. Pestes, né? A gente já, pela história, né? Até a história dos últimos 5 séculos, a gente vê, né? Peste bubônica, né? A peste negra, gripe espanhola e vários tipos de doenças. A AIDS na própria África dizima, né, populações inteiras. E quando eu montei esse estudo, né, a questão mais irrelevante era das pestes, porque nós estamos tão avançados na medicina que as epidemias são bem controladas. Até então, né, que veio o coronavírus. Nesse exato momento, o mundo inteiro está passando por uma pandemia. O mundo inteiro passou por um lockdown, algo que nunca havia acontecido antes. Já são milhões e milhões de infectados, já são alguns milhões de mortos, ok? Mas a questão do coronavírus, né? Primeiro, ele agiu de forma global, algo que a história nunca tinha sido, né, nunca havia sido registrado na história, e também a sua consequência, né? O coronavírus, essa pandemia, ela gera desemprego, ela gera perda de renda, ela gera pobreza, ela gera desigualdade, ela gera fome, ela gera morte. Então essa pandemia hoje, ela veio para complementar isso, esses sinais de Cristo. Vou passar também um gráficozinho sobre terremotos para vocês, vou mostrar como a incidência de terremotos vem aumentando cada vez mais durante os séculos. Isso Jesus está falando. Vai ter fome, vai ter peste, vai ter terremoto, mas essas coisas são o princípio das dores. Estamos vivendo hoje as dores de parto da vinda de Cristo. E essas dores são como contrações. São espaçadas no princípio, depois elas vão estreitando, né? E se tornando cada vez mais intensas, mais fortes em curtos períodos de tempo. Nós estamos vivendo esse período aqui. Então vocês serão entregues
sereis atormentados, você, cristão, será entregue para ser atormentado, porque a apostasia vai estar aumentando na terra, e vão te matar, e você será odiado por todas as nações. Desse sinal aqui, eu vejo que nós estamos aqui, nós estamos começando a ser odiados por todas as nações. Pautas globalistas, né, a respeito de aborto, de feminismo, de liberdade de gênero, de liberdade de crença, hoje elas estão, né, em evidência, né, no âmbito mundial, e isso faz com que comecemos a ser odiados cada vez mais e mais. Vou passar um gráfico também para vocês da perseguição de cristãos nos dias atuais. O gráfico é de 2018, se eu não me engano, ou de um pouco antes, eu creio que já está desatualizado. Mas hoje o cristão, a cristandade verdadeira, a fé legítima, ela está sendo perseguida de forma velada, de forma sucinta e de forma bruta em algumas localidades. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. O aumento da violência, da iniquidade. Também vou passar um gráfico bem legal para que vocês enxerguem isso. Mas isso, né, a gente vê. Provavelmente quando você era criança, você brincava na rua, a tua casa não tinha cerca. Hoje, né, sair à noite de casa é um risco. Né? A violência ela é exacerbada, né? O ódio vem crescendo no coração das pessoas. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, eu já disse isso. Hoje tem falso profeta nos desenhos da Cartoon Network. Tem falso profeta nos filmes, nos livros, nos rádios. Tem falso profeta nos púlpitos, e é o que mais tem. Se tirou o centro de Cristo, né, da igreja, e trouxe para si o holofote, é falso profeta. Caiu essa semana, flor de lis. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos esfriará. As pessoas deixarão de se amar, serão mais violentas, mais gananciosas, né, mais intempestivas, mais egoístas, né, não terão compaixão, farão ali uma doação do Criança Esperança e diz, não, tá bom, já fiz a minha parte. E aqui Jesus ele fala, né, que essa sequência de sinais na natureza, na humanidade, na forma de pensar, nas manipulações que virão de fora, nos egoísmos internos, né? E ele diz, como dores de parto. Tem um sinal, eu quero finalizar com isso, que diz, antes, né? Quando Jesus ele disse isso, isso já no finalzinho desse capítulo do fim dos tempos, Jesus ele termina assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele, Jesus, está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então tem muita informação aqui no final. Jesus ele disse todos os sinais, o apóstolo Paulo complementa lá na frente, mas Jesus diz, olha, eu vou dar uma parábola aqui que vai servir de referência. Quando vocês verem que todas essas coisas, que coisas? Fome, peste, terremoto, violência, falso profeta, esfriamento, apostasia, né? Idolatria. Quando você perceber que essas coisas estão acontecendo, como que a chegada de um verão, né? A mudança de uma estação, que ela vem sendo gradual até que se brota, quando vocês perceberem isso, entendam que eu estou próximo.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Aqui tem muito entendimento. Todas as gerações perceberão os sinais, mas terá uma geração que presenciará, isso é fato, a vinda de Cristo e depois a vinda do anticristo e depois o retorno de Cristo para a restauração da terra. Qual geração é essa? Nós não sabemos. Já passaram-se 2000 anos. Todas as gerações perceberam o aumento exponencial dos sinais. Fome, peste, terremoto, violência, falso profeta. Mas uma geração específica perceberá que é a hora. Olha só o que Jesus diz. Parábola da figueira. Quando a figueira florescer, o fim, o verão estará próximo. Olha só que interessante. Jerusalém, na Bíblia, ela é caracterizada pela figueira, certo? Jesus, ele passa numa figueira, e aí ele vê que a figueira está seca, ele fala, nunca mais nasça de ti, e ela seca. E aqui Jesus está dizendo, quando a figueira florescer, é que está próximo. A nação de Israel, ela foi destruída ali, com uma sentença. Quem estudou dispensações comigo sabe disso, a condenação sobre a nação de Israel. Ela foi atacada, destruída, invadida, e ela deixou de existir como nação, Mas somente em 1948, quase 2000 anos depois, Israel, ela floresce sobre a terra. A Bíblia diz que uma geração dura em média 70 anos. Então, 2018 completou 70 anos, que a geração de Israel floresceu sobre a terra. Em 2018, Jerusalém ela se torna a capital oficial de Israel. De que forma? Os países passam a transferir as embaixadas para a capital de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, os Estados Unidos que encabeçou toda essa história. Então, provavelmente, isso já é uma estratégia para uma futura reconstrução do templo de Salomão, que é algo que os judeus esperam. Os judeus, eles não esperam por Jesus Cristo, esse que veio. Eles esperam por um Messias, que vai construir o templo e vai ser o Cristo deles. Então, hoje, os judeus provavelmente estão no engano esperando o anticristo. 70 anos depois do nascimento de Jesus, o templo ele é destruído e Jerusalém devastada. 70 anos depois do renascimento, do florescimento de Israel, ela começa a brotar novamente como uma capital, tendo Jerusalém como sua capital, como uma grande influência no mundo, e tudo já está apontando para que o templo seja reconstruído. Então, essa parábola da figueira também pode ser interpretada como se ela já estivesse dando flores e brotando ali os seus frutos. Então, essa geração provavelmente vai presenciar a vinda do anticristo e a volta de Jesus. Pastor, é assim? É definitivo? Não, isso são especulações, ok? São interpretações. Mas uma coisa é certa, que os sinais estão avançando dia a dia, isso é fundamental ter esse entendimento, ok? Eu termino por aqui essa primeira aula. Na sequência, eu vou passar ali alguns slides a respeito desse crescimento desses sinais, para que você possa meditar nisso, tá bom? Que você não se engane. Creia em Cristo, creia na salvação dele, pratique as boas obras, é algo que nós vamos estudar nas próximas aulas, porque Jesus Cristo,
Ele vem resgatar a sua igreja que foi vivificada no Espírito. Mas ele vai julgar cada um de nós pelas obras que fizemos. Não para dizer se seremos salvos ou não, já somos salvos, mas para dizer qual é o papel que nós teremos na sua vida. Quando ele voltar, o que nós seremos, quem nós seremos no reino dele. Amém? Preste atenção nos sinais. Seja você um evangelista do reino, né? Fique atento, não caia no engano. Não seja você um promotor da apostasia, mas que o Evangelho de Cristo ele seja vivo em sua vida, na sua mente, no seu coração, em tudo que você fizer. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula. Eu aguardo os comentários nos vídeos para que a nossa próxima aula possa ser mais enriquecida, tá bom? Deus te abençoe.